Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sarau da Casa Azul Podcast. Então, chegamos ao 30º episódio, agradecemos aos convidados que participaram dos episódios anteriores e também agradecemos a você que nos acompanha até aqui. Então, para comemorar essa façanha, vamos conversar com a outra idealizadora desse projeto, a querida Luzimar Soares. Para isso, convidamos a professora Ângela Filiano da Silva, que gentilmente veio participar comigo desse episódio. Bom, boa tarde, Luciene, boa tarde, Luzimar. Preciso dizer que eu fui professora da Luzimar durante algum tempo, no curso, quando ela fez a graduação em turismo, a primeira graduação dela. A Luzimar sempre foi uma aluna fora da curva. Eu me lembro da primeira vez que eu encontrei a Luzimar, e ela veio me contar que ela era comissária de bordo, que é um assunto que ela vai falar agora nessa nossa conversa, e ela veio me dizer que em alguns momentos ela estaria ausente da disciplina. E eu me lembro de falar para ela, olha, tudo bem, se você fizer os trabalhos, se você cumprir todas as etapas, a gente consegue dar conta aí desse semestre. Na verdade, ela me surpreendeu, porque ela foi uma das melhores alunas que eu tive. Então, a ausência dela, ela arrumava alguma forma de compensar, na verdade, ela estava sempre presente, de alguma forma, porque ou ela entregava trabalhos maravilhosos, ou ela fazia um esforço, um malabarismo e conseguia uma escala para participar, uma escala que fosse favorável à disciplina, e ela estava presente na maior parte do tempo. Bom, a Luzimar Soares é formada em turismo pela Universidade de Guarulhos, fui professora dela na Universidade de Guarulhos, ela é mestre em História pela PUC São Paulo e atualmente ela cursa licenciatura em História EAD pela Uninter. Tem experiência em pesquisa nas áreas de turismo e história e recentemente, agora em 2020, ela publicou um livro belíssimo, chamado Nas Ondas do Mar Carioca, o Moderno e as Tradições Vistas a partir da História dos Pescadores da colônia Z13 na praia de Copacabana. Bom, então eu inicio fazendo a primeira pergunta. Luzimar, você tem uma história muito interessante. Você é comissária de bordo, você se formou em turismo e depois você ingressou no mestrado em História na PUC São Paulo. Foi aprovada no doutorado em História também na PUC, quer dizer, tem uma vida assim muito intensa. Como é que você consegue administrar esse seu tempo? Você poderia falar para a gente dessa sua trajetória singular, porque a gente sabe que até no Japão você viveu, não foi? Eu preciso começar essa resposta agradecendo primeiro a Luciene por ter me convidado para participar desse podcast, desse projeto do podcast, mas muito além disso, por ter sido uma das pessoas que acreditou em mim há anos, quando me conheceu, tentando um mestrado em Geografia na USP, que acabou não acontecendo, porque quem me orientaria lá seria o nosso saudoso Tonico, que infelizmente acabou falecendo, e por conseguinte eu não pude dar continuidade na geografia lá. E segundo, agradecendo a professora Ângela por vir aqui mais uma vez, a gente já conversou uma vez, e assim, são pessoas singulares na minha vida que acreditaram em mim em momentos diferentes, mas que me permitiram continuar nos meus estudos. Minha graduação em turismo, eu entrei na universidade muito mais por um desafio de um amigo meu. Eu sempre gostei muito de estudar, mas voar e estudar realmente são duas coisas que elas são muito complexas. E eu tenho um amigo que ele sempre me desafiou muito, ele sempre falava, você precisa ir para a universidade. A universidade precisa de você, eu não sei quem precisa mais de quem. Então, eu fui para a universidade. Foi uma experiência fantástica, onde eu conheci pessoas maravilhosas, como a professora Ângela e a professora Amy, que foi quem me levou para fazer um PIBIC. E a experiência no PIBIC me despertou uma vontade enorme de dar continuidade. E aí eu fui para o mestrado, consegui entrar em História na PUC, que é uma universidade fantástica, pois quando eu terminei o mestrado, eu já fiz direto a prova para o doutorado, passei, em questão de não ter conseguido bolsa, está trancado o meu doutorado. A minha carreira de comissária, né, que foi onde começou essa pergunta,
Eu já sou comissária há 19 anos, eu entrei na aviação em 2001. Foi uma descoberta muito antiga, na verdade, a realização de um sonho antigo. Entrei a primeira vez na minha vida, entrei no avião em 1991, indo para o Japão. E quando eu vi o trabalho das meninas a bordo, eu fui de JAL a primeira parte da minha viagem, eu achei simplesmente fantástico, porque eu estava acabada, jogada naquela cadeira que eu não conseguia nem levantar, e elas estavam ali plenas, maquiadas, andando como se elas estivessem desfilando num salão. E isso me encantou. E depois que eu voltei do Japão, eu fiquei lá por um período de 5 anos, eu fui casada com um descendente de japonês, e em razão disso nós nos mudamos para lá. Estamos falando da década de 90, um período onde a gente vivia uma questão econômica no nosso país bastante complexa. No ano de 1990, a nossa inflação chegou a 84% ao mês. Então, a gente tinha um período muito complexo. Nós dois éramos bancários, mas o nosso salário não sustentava uma casa. Aquele período era um período que estava tendo bastante migração para o Japão. A gente tinha bastante gente, os famosos decasegues, né, que são os descendentes japoneses indo para lá. Então, nós nos casamos e fomos para lá. E lá nós ficamos 5 anos. Então, como que eu administro o meu tempo de voar, estudar e vir aqui à casa dos meus pais? Eu moro em Guarulhos e toda semana, praticamente, eu venho aqui. Sinceramente, eu ainda não parei para pensar. Eu vou fazendo. Eu acordo e vou fazendo, vou administrando, eu ajusto, encaixo uma coisa aqui, outra lá. Na maioria das vezes dá certo, em outras não. Algumas vezes eu não consigo fazer tudo o que eu me programei para aquele dia. Mas, de uma maneira geral, eu consigo. Durmo pouco, basicamente não saio para outro lugar além de estudar. E assim eu vou levando e construindo essa carreira. A sua dissertação de mestrado, ela foi publicada recentemente pela editora E-Manuscrito, que foi sobre uma pesquisa sobre a colônia de pescadores do Posto 6 em Copacabana. Então você poderia nos falar um pouquinho sobre essa pesquisa, o porquê da escolha desse tema e como foi essa relação entre você e os pescadores, que foram seu objeto de estudo? E quais foram os desafios principais que você passou para concluir essa pesquisa? A construção dessa pesquisa, ela passou por vários momentos. Primeiro, eu queria trabalhar uma praia, e no primeiro momento, como cearense que sou, gostaria muito de trabalhar a Praia do Futuro. Eu acho a Praia do Futuro um lugar encantador. Minhas raízes estão lá. Então, a Praia do Futuro era a minha primeira paixão. Mas eu moro em São Paulo. E como administrar o tempo não é uma coisa muito fácil, eu coloquei na ponta do lápis o tempo que eu demoraria para me deslocar até Fortaleza, ainda que de avião. São 3 horas. Até o Rio de Janeiro são 50 minutos. E minha segunda paixão de praia é Copacabana. Então, vamos visitar Copacabana, vamos descobrir o que Copacabana nos tem. Porque no primeiro momento eu queria trabalhar a questão do lixo. Trabalhadores que fazem coleta de lixo na praia para reciclagem. E aí, visitando Copacabana, eu conheci a colônia dos pescadores. Quando eu voltei para São Paulo, eu conversei... Aliás, esse foi o meu projeto aprovado na PUC, foi para trabalhar com a questão dos catadores de materiais recicláveis. E aí, quando eu voltei, na minha segunda visita a Copacabana, quando eu voltei conversando com a minha orientadora, a professora doutora Estefânia Knots Canguçu Fraga, que a gente precisa lembrar que ela foi quem institucionalizou a pós-graduação na PUC São Paulo. Quando eu apresentei para ela os trabalhadores da praia, ela falou: Luzimar, a gente precisa trabalhar os pescadores. Eu acho que os pescadores, nesse momento, é a melhor coisa que você pode trabalhar no sentido histórico mesmo. Eu acho que os pescadores têm uma história fantástica e você precisa desenvolver melhor essa pesquisa. Aí a gente acertou de trabalhar os pescadores. Eu falei, mas professora, a gente não pode trabalhar os pescadores e os catadores? Ela falou, Luzimar, mestrado só são 2 anos, não dá tempo. E aí a gente começou a trabalhar os pescadores. E logo de cara eu descobri que parte deles, ou a maioria, é oriundo do Nordeste.
o que era vice-presidente à época é cearense igual a mim, também era pescador lá, não na Praia do Futuro, mas muito próximo. A convivência com os pescadores foi incrível, incrivelmente fácil. À época, a presidente era uma mulher, hoje inverteu o seu Manuel, que é o presidente, e a Kátia já saiu da presidência, mas a Kátia era presidente da colônia na época. Uma mulher com uma história de vida incomparável e ímpar. Me aceitou lá, me mostrou todos os documentos, foram extremamente receptivos. Inclusive, eu voltei lá agora para levar uma cópia do livro para eles, eles ficaram super felizes de receber. Eu acho que o maior desafio foi realmente administrar o meu tempo, foi realmente conseguir encaixar todas as leituras. As colônias de pescadores no Brasil, elas foram institucionalizadas a partir de 1919. Então, você tem uma história muito longa de institucionalização, mas a pesca, principalmente ali em Copacabana, ela já existia muito antes do Rio chegar à Copa. Então a gente brinca que quando o Rio de Janeiro chegou à Copacabana, os pescadores foram praticamente expulsos. Então entender que aqueles pescadores conseguiram se manter naquele lugar extremamente paradoxo e que tem um valor, e aí a gente vai falar de valor econômico mesmo, bastante caro, a gente precisa de muita leitura. Então, encontrar tempo de ler todas essas bibliografias e fontes históricas para construir uma história que seja plausível, que seja interessante, que respeite esse sujeito, foi o meu maior desafio. Eu tive a sorte de encontrar no caminho o professor Edmilson, né, o Antônio Edmilson Rodrigues, que é apaixonado por Copacabana e que me deu bibliografias incríveis e que me desafiava o tempo todo, porque eu falava para ele, olha, professor, encontrei isso daqui. Ele dizia, mas você não leu aquilo. Professor, eu encontrei isso daqui, então, mas tem mais aquilo que você poderia ler. Ao mesmo tempo que foi difícil encontrar tempo para ler tudo isso, eu fui agraciada com pessoas que me deram muito suporte, e muitas das bibliografias que eu li, eu não precisei pesquisar exatamente para encontrá-las. Então, eu brinco que na dificuldade eu encontrei tanta facilidade, tantas pessoas incríveis que me ajudaram, que eu acabei conseguindo entregar a minha dissertação naquele semestre. A minha dissertação foi a primeira a ser depositada de todo mundo que ia depositar a dissertação naquele semestre. Então, eu vivo em cima de uma escala. Então, eu pego a minha escala no dia 25, mais ou menos, do mês anterior, eu pego a escala do mês seguinte, e aí dentro da escala eu faço a minha escala. O que eu vou fazer nos meus dias de folga? O dia tem 24 horas, como eu vou administrar esses 24? Dormir pelo menos 6 e o resto eu me adequo. Você tem um outro livro, né? Na verdade, é um mini livro, aliás, que você escreveu e conta com as ilustrações do Alcides Bezarra. Esse mini livro foi aprovado no edital da Lei Aldir Blanc e está para ser publicado. Você poderia falar sobre essa história singular que você retratou nesse mini livro, dessa octogenária Ana, uma mãe de família, que pode ser considerada a história de muitas mulheres que não tiveram muitas escolhas e oportunidades nas suas vidas? A história desse mini-livro, então, na verdade, é a reconstrução de memórias, não só da minha mãe, mas também meu, porque esse livro ele é baseado na história da minha mãe, mas, de uma forma geral, na história das mulheres da geração dela e até da nossa geração, porque nós estamos construídos num espaço de um patriarcalismo tão aprofundado e tão arraigado que a gente não consegue dizer não. As mulheres não conseguem dizer não. É como se estivéssemos eternamente numa enorme roda gigante, onde as mulheres são sempre submetidas aos mandos da sociedade e dos seus parceiros. E isso sempre me incomodou. Então, o período da pandemia, quando começou a pandemia, eu peguei 3 meses de licença no trabalho, por conta da redução dos voos, e vim conviver aqui com os meus pais. E durante esse período de 3 meses, eu fiquei rememorando as histórias que a minha mãe sempre contou e continua contando para gente, daquilo que ela não pôde ter ou que ela não pôde ser. E eu fui escrevendo muito mais para entender
E depois que eu escrevi, eu mandei para algumas pessoas e eu fiquei muito feliz com o feedback que essas pessoas foram me dando, dizendo que estava muito bom, que merecia ser publicado. E eu mandei para o Alcides, que a Luciene nos apresentou, e ele foi ilustrando algumas passagens e ficou fantástico, pelo menos para mim. E aí eu submeti ao projeto da Lei Aldir Blanc, foi aprovado, então eu estou esperando agora o final do processo para começar a publicação. Nesse primeiro momento, o meu projeto prevê a publicação de 100 livros, mas a doação desses livros para escolas e para bibliotecas, enfim. Então, não vai haver comercialização, todos eles serão doados, é o que eu previ no projeto, e é por isso também que o meu projeto foi aprovado. Então, ele vai estar disponível somente para doação. Depois, eu conseguindo um pouco mais de grana, eu republico aí numa segunda edição, que aí eu posso comercializar. Nesse primeiro momento, é uma publicação somente para doação. E por que eu quis fazer uma publicação somente para doação? Porque eu acho que essa história, ou essas histórias, essas memórias, elas precisam chegar aos alunos, elas precisam chegar às pessoas que não compram livros. A gente tem uma população bastante pobre nas periferias das cidades que frequentam as escolas e não tem como comprar livros. Então, eu quero que essa história ela chegue nessas pessoas gratuitamente. Já que eu consegui publicar sem ter custo, eu quero que ela também chegue às pessoas sem custo algum. Então, por isso que eu fiz a totalidade. Eu poderia ter pedido para doar só metade, mas eu quero que a totalidade seja passado para que as pessoas leiam, se esperem e busquem construir as suas histórias de uma maneira diferente. Então, uma coisa, quais são as suas expectativas acadêmicas futuras? Porque você ingressou no doutorado na PUC, né, como a gente conversou antes, mas você foi obrigada a trancar porque não teve bolsa, né? Tá tendo esse problema de bolsas, não só na PUC, mas em várias instituições. Então, como você observa, enquanto aluna discente do programa de pós-graduação, essa situação que existente nas outras instituições, de não só de ensino, mas de pesquisa também? E você também poderia nos contar qual é o tema de pesquisa de doutorado que foi aprovado para a PUC? O problema das bolsas está um problema seríssimo. A gente teve agora uma redução muito grande. A gente acredita que há um projeto, na verdade, de acabar, né, com as bolsas, porque não é possível, de acabar com o estudo, né? Às vezes eu acho que eu não tenho mais esperança de ter bolsas, né? Eu não quero não ter essa esperança, mas é muito difícil, porque todo dia é uma notícia nova. É um projeto de desmonte total, porque esse ano, até onde eu já fiquei sabendo, a PUC de São Paulo conseguiu somente 5 bolsas para mestrado. Para doutorado, ela ainda não tinha conseguido nenhuma. Como que se espera você consiga estudar sem bolsas? E eu não estou falando só de bolsa para não pagar. A ciência, ela precisa de tempo, ela precisa de dedicação, ela precisa que as pessoas tenham condições de se dedicar à pesquisa. Fazer mestrado e doutorado trabalhando como eu faço é insano. E é insano porque a gente fica doente. A gente fica doente de cansaço. Como eu disse há pouco, a gente precisa de tempo para ler. É por isso que a gente precisa de bolsa. Não é porque a gente não quer trabalhar, porque a pesquisa é um trabalho. A pesquisa precisa ser encarada como um trabalho. É um trabalho que demanda tempo, demanda energia, demanda deslocamento, porque você precisa encontrar fontes, você precisa encontrar bibliografias, às vezes você precisa ir pesquisar numa biblioteca que fica longe da sua casa e você precisa se deslocar, e tudo isso demanda custo. E você precisa se alimentar, você precisa viver. A gente vive num sistema capitalista, a gente precisa de capital para a gente se manter. E diga-se de passagem, as bolsas, elas são uns valores baixíssimos. Então, assim, a gente precisa de bolsa. E ver esse desmonte da ciência no país é cada vez mais desesperador. E é cada vez mais a gente acredita que isso é um projeto
de sociedade, porque quanto menos você tem cientistas, menos você tem quem conteste. Quanto menos você tem quem conteste, mais fácil você manipula uma sociedade. Então, tudo isso é realmente muito triste. A gente busca, ou pelo menos a gente tenta buscar na academia, formas de manter a pesquisa viva. E essas formas são abrindo mão, às vezes, até de comer algo melhor. Por quê? Porque a gente precisa economizar para a gente ir até a biblioteca, para a gente ir até na outra cidade, porque eu pesquiso os pescadores de Copacabana. Eu pesquisei no meu mestrado e vou continuar pesquisando eles no doutorado. Mas ainda que eu morasse no Rio, eu tenho colônia de pescadores em outros lugares. Para fazer a minha pesquisa de mestrado, eu fui até o Rio, mas eu também fui até Niterói. Eu trabalho com história oral, então eu fui fazer uma entrevista com a bióloga da FIPERJ em Niterói. Então, tem pesquisas com pescadores de Paraty-Mirim. E essas pesquisas, visitar esses locais, é muito importante para que você consiga corroborar melhor a sua pesquisa. Então, a gente precisa desses financiamentos. E esse desmonte, ele é cada vez mais assustador. Bom, você perguntou o meu tema de doutorado. Como eu já falei, eu continuo trabalhando com os pescadores. Do jeito que está agora, está nas areias quentes de Copacabana, uma praia em disputa, aproximações, contrastes e tensões entre 1940 e 1980. Os pescadores, os esportistas e os vendedores ambulantes agora comporão a minha pesquisa. E o recorte temporal que eu escolhi, ali em 1940, ele foi principalmente pensando no trabalhismo da era Vargas. Para você ter uma ideia da importância da era Vargas para esses trabalhadores, o livro que foi publicado sobre a institucionalização das colônias, ele foi prefaciado pelo próprio Getúlio Vargas. Então, naquele momento ali, ele queria muito que os pescadores tornassem de fato de direito, como eles mesmos diziam, homens dignos da nossa pátria. E foi também na década de 40 que surgiram ali em Copacabana as escolinhas de futebol, alguns esportes que até hoje estão lá, também surgiram nessa época. Eu quis começar nessa época e encerrar na década de 1980, porque é quando você tem aí a redemocratização e a proclamação da nossa última Constituição, a famosa Constituição Cidadã, que coloca os pescadores aí enquanto partícipes de comunidade tradicional. Então, esse recorte temporal é um recorte que faz com que eu consiga encaixar esses três sujeitos e busque encontrar as suas tensões e aproximações naquele espaço físico que é o Posto 6 em Copacabana. Então, indo para o final, gostaria de agradecer, né, essa amizade, essa parceria nesse projeto, né, e projetos de vida. E fico muito orgulhosa, retomo, e fico muito triste, né, com essa sua situação de não ter ingressado, ter entrado, mas não ter ingressado de fato por conta da falta de bolsas, né, nesse ano. E nessa pandemia, observa que você está fazendo um monte de coisa, né? Tem um monte de gente fazendo um monte de coisa, você também continua trabalhando bastante, produzindo bastante, apesar de toda essa crise. Então, parabéns, eu vou dar a palavra à professora Ângela para ela dizer qualquer outra coisa que ela queira dizer. Fica à vontade, professora. Luzimar, sou eu que agradeço a oportunidade de entrevistar uma ex-aluna, uma amiga, que tem uma carreira profissional de tanto sucesso e uma carreira acadêmica, intelectual, assim, invejável. Uma das coisas que mais me salta aos olhos e que a gente sabe, né, é que a produção acadêmica feminina, durante esse tempo da pandemia, teve uma caída por conta justamente daquilo que você mesma falou, né, dessa sociedade patriarcal que não escolhe nível de instrução para se estabelecer. Ver uma mulher conseguindo publicar, mesmo em tempos tão obtusos, é uma vitória de todas as mulheres. Então, eu quero te dar os parabéns, viu? A mim só resta agradecer
mais uma vez a vocês duas. Agradecer aos nossos ouvintes que vêm nos prestigiando com o nosso trabalho. Dizer que eu me sinto emocionada de ter chegado ao 30º episódio. Me sinto emocionada de continuar construindo. Às vezes as pessoas me perguntam: onde você pretende chegar estudando tanto? Eu não faço ideia. Eu só tenho certeza de uma coisa: eu não pretendo parar. Estudar sempre foi o motor que manteve meu coração pulsando. Eu gosto de estudar, eu sempre gostei de estudar. Eu me lembro que, muito criança, eu ficava sempre muito feliz quando eu podia chegar em casa e contar o que eu tinha aprendido. E quando eu aprendi a ler, eu morava no interior e lá não tinha placas. Então, a primeira vez que eu fui à cidade, eu tinha 7 anos, e foi a primeira vez também que eu vi uma televisão, que eu vi uma torneira, e isso nunca saiu da minha memória, porque eu já tinha 7 anos, eu não sabia que existia nem televisão e nem torneira. E por que essas duas coisas me chamaram a atenção? Primeiro, porque a televisão é impossível não chamar a atenção de uma criança de 7 anos que nunca viu, e a torneira porque eu vi água saindo daquela coisa, que eu nem sabia o nome, e eu achei incrível, porque a gente carregava lata d'água na cabeça e, de repente, eu vi uma água ali abundante saindo de um metal. Mas a outra coisa que me chamou a atenção na cidade é que eu consegui ler um monte de coisa. Tinha um monte de placa, tinha um monte de coisa que me fazia ler. E, óbvio, eu só tinha 7 anos, a minha leitura ainda era muito primária. Mas, mesmo assim, eu voltei para casa encantada. Eu fui para a cidade doente e voltei para casa feliz, porque eu tinha conseguido ler e eu tinha descoberto 2 objetos que eu nem fazia ideia que existiam. No meu período de mestrado, eu cheguei a ler um livro de quase 300 e poucas páginas num dia. Quando eu chego no final do dia que eu terminei de ler, ainda que seja só 20 páginas, que às vezes eu leio só 20, olho para trás e eu falo: eu consegui ler, consegui escrever, produzir, continuar estudando e ter a continuidade da minha trajetória acadêmica. Não me importa onde vai chegar. Só me importa que ela realmente continue funcionando, que eu continue estudando, que eu continue aprendendo. Porque no dia que eu não tiver mais nada para aprender, eu também não tenho mais nada para viver. E é isso que eu quero, continuar aprendendo. Muito obrigada. Então encerramos mais um episódio do podcast do Sarau da Casa Azul. Eu, Luciene Carriz e Luzimar Soares agradecemos a sua audiência e aguardamos você no próximo episódio. Até breve!